Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da ABE que vai começar agora em instantes. Vou só fazer o convite para os nossos convidados. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tá dando tá dando um pouquinho de eco. Acho que meu fone não tá pegando aqui direitinho. Eu vou tentar ajustar, senão eu vou ficar mutando e voltando, tá bom? Só um momento. Tá tendo eco aí, a minha voz? Tô ouvindo, sim, Éder, eu não tô conseguindo ver você. Tô vendo só a Thelma. Ah. Qualquer coisa a gente coloca um outro áudio aqui. Um fone de ouvido. Eu estou sem fone aqui. Eu acho que o microfone seu fica ligado e dá eco, Éder. O meu, eu não sei porque ele não pega também, ele não entra pelo fone, por algum motivo. Então, é o que está acontecendo aqui no meu. E o meu, como que tá? Deixa eu só ver aqui Deixa eu só ver um detalhe aqui. Deixa eu tentar. Qualquer coisa, eu posso entrar de novo, tá? E o meu, Aline, tá com eco? Não, o seu não. O meu deve estar, porque o meu não tá pegando o fone, Mas por algum motivo. não tá, não. Tá. Então, ótimo. Se o pessoal que está assistindo verificar ruído, por favor, me avisem, tá? Que aí eu muto o microfone. Certo. Você está conseguindo me ouvir? Sim, Éder, eu tô. Eu só não tô vendo vocês. Vocês estão ativando? Vocês ativaram a câmera? Sim, eu tô com a câmera Eu tô ativada. vendo, eu estou vendo, Éder. Tá vendo, Tá? Éder? Eu tô vendo só a Thelma, mas tudo bem. Eu estou A Jéssica ok. já entrou? Vocês estão vendo todos? Eu estou. A Jéssica não. A Jéssica entrou? Não sei. Jéssica? Mas a gente já pode começar também. Ah, achei. Aqui. Jéssica, eu já te aceitei, viu? Boa noite. Boa noite. Agora sim. Boa noite. Eu tava na sala de espera. Não, Boa noite. Boa noite, gente. Toda live, né? É bom que a gente atinge mais pessoas, mas sempre tem principalmente no início, tem as intercorrências, mas no fim dá tudo certo. Sim. Então, pessoal, primeiramente, boa noite a todos, tá? Então, hoje nós temos essa live muito importante, que é SUDEP, Saber ou não Saber. Essa live, ela faz parte das ações da Associação Brasileira de Epilepsia e do Grupo Amigos Antimortalidade em Epilepsia, o Grupo AME, ligado à ABE, que está dentro da campanha, né, da SUDEP Action Day, que é o Dia de Ação contra a SUDEP, que é durante praticamente todo o mês de outubro, no qual, não só aqui no Brasil, mas em outros países, se fazem campanhas de conscientização sobre SUDEP com o intuito de prevenir. Mas a gente sabe, né, também que essa é uma informação que pode causar ansiedade, não é um tema que é um tema muito agradável de se falar, mas hoje nossos convidados têm um grande lugar de fala, porque são pessoas que convivem com a epilepsia. Nós temos aqui com vocês a Jéssica Bello,
Jéssica Bello é psicóloga e também irmã do Guilherme Bello, que infelizmente faleceu por conta da SUDEP, foi uma das vítimas da SUDEP, ela vai falar um pouquinho sobre a sua experiência. Temos também a Thelma Nunes, Thelma Lúcia Nunes, que é psicopedagoga e mãe do João Gabriel, que tem epilepsia, e também vai falar sobre o ponto de vista do olhar da mãe, né? Da mãe de alguém com epilepsia, saber dessa notícia, saber sobre esse tema. E temos também o Éder Vieira. O Éder ele é embaixador da Associação Brasileira de Epilepsia, e o Éder também tem epilepsia. Então, ele vai dar também a sua visão do que é conviver com essa informação, se é importante ou não é importante ter esse conhecimento. Então, a live de hoje é mais um bate-papo com todo mundo. E eu gostaria também que vocês participassem, colocando suas dúvidas, suas perguntas que queiram fazer para os nossos convidados. Tá legal? Então, para iniciar, eu gostaria, né, como eu disse, né, a SUDEP é um tema muito delicado que, num primeiro momento, pode trazer muita ansiedade. E eu gostaria de saber de vocês, né, vou abrir um espaço para cada um, para falar como que vocês ficaram sabendo sobre a SUDEP e como tem sido conviver com essa informação, né, se esse sentimento ele tende a se atenuado com o tempo, ou não, que mudou, né, ter esse conhecimento. Alguém gostaria de começar? Eu posso... Jéssica, quer começar? Jéssica, Thelma e Éder, pode ser? Pode ser. Uhum. Bom, eu infelizmente soube tardiamente, né? Eu e minha família. Então, como a Aline contou ali, eu perdi meu irmão, tem 3 anos e 4 meses, vítima de SUDEP. E a gente só soube que era SUDEP, na realidade, depois, né? Que uma neurologista comentou comigo, será que não foi SUDEP? E aí eu nunca tinha ouvido falar, fui atrás da informação, pesquisar, e aí sim nós tivemos conhecimento. Então, até então, isso foi mais ou menos uns 2 dias após a morte dele, até então a gente considerava que ele faleceu durante uma convulsão, sem a gente saber exatamente por quê. E não, foi atestado, né, o óbito pelo SAMU como causa desconhecida, então só colocaram na observação epilepsia. Então, realmente, muito sem dados, sem informações, né? Mas depois a gente pesquisando, a gente viu como se enquadrava realmente no quadro, né? Então, ele, 29 anos, era à noite, ele estava provavelmente dormindo, né? Então, ele foi encontrado na cama no outro dia, né? A gente encontrou ele. E então, estava na cama, era à noite, 29 anos. Sabemos hoje que ele não estava no momento de controle do estresse. Sabemos que ele não estava com sono regular. É até uma informação interessante, assim, né? Que depois a gente acaba tendo acesso às coisas das pessoas. A última pesquisa dele no YouTube foi chuva para dormir, tela preta. É algo, né, que só nos confirma como ele estava tendo problema de sono, a gente sabia também, né? E ainda que ele estivesse, né, tomando a medicação, mas há outras medidas que a gente não tinha conhecimento que tinha que estar cuidando, ele morava sozinho também, né? Então, no nosso caso, foi tardiamente. Por isso, né, que hoje a gente é a favor, eu falo a gente, falo em nome da minha família, a gente é a favor da informação da SUDEP, porque a gente realmente considera que muitos cuidados poderiam ter sido tomados, que ele, apesar de, óbvio, ser uma notícia que iria aborrecer ele no primeiro momento, mas que ele teria também se cuidado mais. Acredito que ele estava num momento, como ele começou a ter as crises convulsivas com 12 anos, isso, né? Então, ele já estava com 29, ele estava naquele momento meio chateado com a epilepsia, sabe? Então, na pior das hipóteses, vou convulsionar, né? Não que isso seja, obviamente, algo que não seja ruim, mas é como se realmente, na mente dele, não vou morrer, né? Na pior das hipóteses, então, a gente sabe que se ele tivesse essa informação, ele teria tido mais cuidados, porque ele era uma pessoa que zelava muito pela vida. Isso. Obrigada, Jéssica. Eu vou só esclarecer que a gente começou a falar de SUDEP, né? Algumas pessoas estão perguntando o que é SUDEP.
SUDEP é a morte súbita e inesperada na epilepsia. É quando uma pessoa com epilepsia, que está aparentemente bem e saudável, ela morre subitamente sem uma causa, né? Os médicos não conseguem encontrar uma causa para isso. A SUDEP, ela é rara, tá, gente? É importante deixar isso bem claro. 1 a cada 1.000 pessoas por ano. E é bem menor do que o risco de morte que a gente tem, por exemplo, quando tem o colesterol alto, né? Morte por doença cardiovascular, que pode aumentar o risco de morte por doença cardiovascular. E é importante que a gente saiba, como bem disse a Jéssica, porque existem medidas de prevenção. Antigamente não tinha muito as pessoas não sabiam que era um SUDEP, não sabiam se podia prevenir ou não, e cada vez mais eles têm demonstrado que saber sobre SUDEP reduz a sua incidência, tá? Então, por isso que tem toda essa campanha de conscientização, e muitas pessoas não sabem disso, né? Então, vou até passar também para a Thelma. Thelma, queria que você falasse, né, sobre isso. Como que você soube, né, sobre isso? Algum médico conversou com você sobre isso? Como que você lida com essa informação? Boa noite, né? Eu tenho um filho, né, o João Gabriel, que foi diagnosticado com epilepsia aos 6 anos. Então, assim, o neuropediatra que cuidou dele, ele nunca falou da SUDEP. Então, eu fui ter, assim, o contato quando eu comecei a ler, né, sobre a epilepsia. A partir do momento que ele foi diagnosticado, eu fui pesquisar, né, fui ler, fui saber sobre a epilepsia. Aí, em alguns artigos, em alguns sites, falava, mas também não eram em todos, não. Alguns, né, falavam sobre a SUDEP. E eu confesso que naquele momento que a gente estava enfrentando aquela dificuldade, as crises, não conseguia controlar as crises, era algo que eu não queria saber, né? Aquela negação, né? Então eu falava, não quero ler sobre isso, não vou ler sobre isso, o médico nunca me falou isso. No primeiro momento a gente pensa assim, né? Depois, com o tempo, depois quando ele já estava com as crises controladas, né, usando a medicação, e eu passei a participar de grupos, né, daquele do Mães da Epilepsia, foi lá que eu fiquei sabendo mais sobre a SUDEP, né. Então aí eu fui ler, aí eu tive, assim, coragem, né, naquele momento, de saber sobre isso. Mas o médico nunca me falou, em nenhum momento. Não sei, assim, até hoje, nenhum médico nunca me falou. Nem o neuro e nem outro médico, né? Na época tinha o pediatra que acompanhava, nenhum, nunca me falou. E até só, antes do Éder falar, não sei quantos, né, a experiência do Éder, quantos médicos ele passou, e também teu filho, tava, mas o Guilherme, né, por exemplo, ele passou por inúmeros, muitos, assim, a gente levou no Brasil todo, né, Rio, Campinas, Curitiba, aqui na minha cidade, Guarapava, Paraná, e também nenhum nunca relatou, né. Então, não é que foi um médico que não comentou, né? A gente tá falando de muitos mesmo, que infelizmente acabaram não relatando. Uhum. Isso, é aquilo que eu estava comentando, né? Antigamente não se falava muito da SUDEP, porque não sabia se dava para prevenir ou não. Hoje já sabe que tem várias medidas, depois a gente vai entrar nelas. Você tinha, Éder, se você puder compartilhar também sua experiência com o diagnóstico, com quem você soube, né, em relação à SUDEP. Bom, primeiramente, boa noite a todos vocês e a todos os participantes que estão aí nos assistindo. Eu sou Éder Vieira e eu tenho epilepsia desde quando nasci. Estou um pouquinho rouco, mas é porque o VNS está sendo acionado, tá, gente? E eu tenho epilepsia desde quando nasci. Conheço sobre SUDEP tem pouco tempo. Eu conheci o ano passado, na verdade. E tive várias pessoas da família que tinham epilepsia ou têm epilepsia. E que a gente conhece
de morte, no caso, foi constatado como uma morte desconhecida, né? Mas pelo sintoma apresentado, pela descrição, o que aconteceu, a gente sabe que foi uma morte que, no caso, após uma crise, né, de epilepsia. Uma delas foi a de meu pai, né, que estava, no caso, em um jogo de futebol. E eu tive também primos, que no caso, um primo, na verdade, que aconteceu também, no caso, foi vítima também, infelizmente, e também não foi diagnosticado, é claro, mas a gente depois que a gente conhece, a gente vai pensar, a gente sabe que a pessoa tem epilepsia, a gente já imagina, né, no caso ser esse caso durante a descrição do fato. E após eu conhecer sobre o SUDEP, eu imaginei assim, olha, se no caso eu tivesse conhecido antes, né, se eu soubesse disso antes, a gente poderia ter, de uma forma preventiva, né, nos preparado para que isso não acontecesse, né, porque é claro que nós temos, da mesma forma que qualquer um está sujeito a ter um problema de coração, um problema cardíaco, e aí talvez isso seja até de família. E no caso foi o meu pai, ele tinha problema no coração, e aí ele teve, no caso, até, em princípio não era um caso de infarto, mas depois, decorrente, né, a uma crise, aconteceu o infarto, no caso de meu pai. E se a gente soubesse disso antes, a gente teria tomado as providências, né, trabalhado um tratamento com uma junta médica, onde junta neurologistas, cardiologistas, e eu achei importante mesmo conhecer sobre o SUDEP justamente por causa disso. Perfeito, Éder. Tem vários estudos, né, que apontam, inclusive estudos recentes, que entrevistaram pessoas, né, e familiares, pessoas que convivem com epilepsia, para saber qual o impacto do conhecimento da SUDEP. E muitos dizem que, realmente, assim que tem a notícia, o grau de ansiedade aumenta muito, né, e muitas pessoas, quando a gente faz as postagens na ABE, falam que desencadeia gatilhos, né, de ansiedade. Isso ocorre mesmo, mas o que eles mostram é que isso daí é temporário, né? Ele não dura muito tempo. Pelo contrário, né? As pessoas, no fim, elas até preferem realmente saber sobre o SUDEP, depois que processa essa informação, porque isso faz com que elas fiquem mais atentas e mais proativas no próprio tratamento da epilepsia. Aí, Jéssica, em relação a isso, você também como psicóloga, essa negação, né, que até a Thelma também disse, que no primeiro momento teve essa negação, que é normal, tá, pessoal? A gente entende completamente esse sentimento de todos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, como reduzir, né, essa ansiedade. Tem alguma forma para as pessoas lidarem com essa informação? Sim. Então, acho que o mais importante ali, né, é o entendimento do que a gente fala sempre, que a informação salva, né? Falar sobre a morte, na verdade, é falar sobre a vida, né? Se a gente for parar para pensar, quando a gente fala sobre morte, a gente está falando sobre como viver, como a partir de agora eu vou, né, levar minha vida, como eu vou fazer minhas escolhas, quais vão ser meus hábitos. Então, não estamos falando necessariamente sobre morrer, né? Então, aqui a gente está falando da SUDEP, que é um risco baixíssimo. Porém, se o risco existe, a gente leva em conta, como você mesmo já citou, como várias outras doenças, né? Então, quando alguém tem hipertensão, o médico não deixa de citar que ele pode morrer disso por uma questão de que ele está levando uma vida
saudável e pouco provável aconteça com ele. Não, ainda assim vão contar a informação. Então, acho que a primeira questão para a gente entender aqui dessa parte mais emocional é o entendimento do porquê é importante saber, por mais desagradável, né, que seja. Então, quando a gente fala de aceitar uma informação desagradável, não quer dizer que você vai achar isso bom, que você vai concordar, ou que então agora você vai se tornar, de repente, até omisso mesmo com essa informação e, né, fingir que nada aconteceu para que de fato aconteça. Não é isso, né? A aceitação é muito mais, então, você assimilar aquilo que você soube e, a partir desse momento, tornar em ações, né? E quando a gente fala de ações, primeiramente, obviamente, controle de crises, né? Mas também, junto com isso, um bom estilo de vida. Se a gente leva um bom estilo de vida, se você sabe que você está fazendo tudo que está ao seu alcance, seguindo a orientação médica, tomando a sua medicação correta, e lembra dos dados, que são dados, são estudos, que o risco é baixíssimo, porque é que vai deixar o medo prevalecer, né? Então, acho que essa é a maior tendência, assim, que a gente vê nesse primeiro momento, como você citou ali, que depois até acaba, né, então, melhorando a sensação, porque no primeiro momento focam demais só na ameaça mesmo, né? De, ai meu Deus, eu tenho um risco ali de morrer. Um risco de morrer todos nós temos, infelizmente, né? Então, por que não olhar para a maior probabilidade de levar uma vida saudável, levar uma boa vida e não correr esse risco? Então, acho que é essa viradinha de chave que, óbvio, que a gente sabe que não é do dia para a noite, né? Não quer dizer que hoje, se vocês estão ouvindo isso pela primeira vez, a gente espera que vocês já durmam tranquilamente sem pensar nessa informação. A gente sabe que não é tão simples. Porém, realmente buscar saber, falar com o seu médico, falar com a sua família, falar sobre, né? Fingir que não sabe não faz com que deixe de existir, né? E se ainda estiver muito difícil, eu oriento muito, né? Recomendo muito que busque uma ajuda, de repente, psicológica, né? Tem essa rede de apoio com outras pessoas, né? Como o Éder aqui, que está se dispondo a falar, pessoas que sabem o que é viver o tratamento, sabem o que é ter esse cuidado, né? Familiares também, porque o cuidador, a gente sabe que vive junto, né? Toda a situação, a informação não é só para o paciente, pelo contrário, né? Então, a gente buscar essa rede, buscar informações para que essa chavinha vá virando e não fique preso, então, só na ameaça da informação. Perfeito. E esse conhecimento, ele ajuda, inclusive, a reduzir, né, os fatores de risco. O principal fator de risco para a SUDEP é a presença das crises convulsivas, tá? Aquela crise tônico-clônica generalizada, principalmente as crises que são de difícil controle, mas que, quando essas crises estão controladas, isso é muito importante, né? Esse risco diminui bastante. Em todas as situações onde aumenta o risco de crise, por exemplo, não dormir bem, né? Ter insônia, ter noites mal dormidas, isso diminui a qualidade do sono e isso aumenta a predisposição para ter crise. E a crise é o principal fator. Quem tem crise noturna também é um fator de risco para a SUDEP, por isso que pessoas que têm crise noturna, quando tem um acompanhante no quarto ou algum tipo de dispositivo, isso também reduz o risco de morte, né? Por exemplo, uma babá eletrônica para avisar quando a pessoa tem crise, aí a pessoa vai lá dar os primeiros socorros, saber aplicar os primeiros socorros de forma adequada e correta também reduz a mortalidade. E falando nessa questão das crises também, Thelma, o João Gabriel, ele está com quantos anos agora, seu filho? Agora ele está com 18 anos. 18 anos. Então ele está agora passando, né? Está naquela fase que a gente chama da fase de transição. Uhum. E a fase que agora não depende tanto de você, né, dar os medicamentos a ele. Agora ele assume essa responsabilidade para com o tratamento. Você já conversou, ele já sabe sobre SUDEP, saber sobre SUDEP, você acredita que de alguma forma pode contribuir para que ele tenha essa adesão ao tratamento, esse comprometimento com o tratamento maior? Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência. Com certeza,
saber, né, hoje eu vejo, hoje que eu já passei dessa fase da negação, do medo, do susto, saber sobre a SUDEP ajuda muito, né, para a gente que tem, né, que é o cuidador, e para a pessoa que tem a epilepsia. No caso, o João Gabriel, quando ele começou, ele era criança, né, então dependia só de mim, né, para dar a medicação no horário, e colocá-lo para dormir, e tá sempre vigilante, sempre de olho, né, saindo junto e tal. Agora, eu não tenho esse controle total, né, agora é com ele. Então, a gente conversa muito. Por exemplo, ele que tem como gatilho para a crise a questão do sono, a privação do sono, ele sabe que ele tem que dormir bem. Ele sabe que ele tem que dormir 8 horas por noite, no mínimo, né, que é o saudável, né? Se para todo mundo, para ele ainda é mais. Então, ele é bem disciplinado nesse sentido. Como ele estuda pela manhã, ele dorme certinho, né? Ele vai para a cama no horário. E a medicação também. Ele já coloca o celular dele para despertar, que ele toma à noite, às 9 horas, o celular desperta, ele já vai, pega a medicação, e ele está nessa transição aí, então agora ele vem e fala para a gente, estou tomando o remédio, estou tomando a medicação, mas a gente sabe que isso vai, da agora para frente, vai, né, o cordão umbilical vai se desligar total, né? Quando ele vai sair, ele leva a medicação, né? Ele ainda está numa fase, assim, que muito caseiro, ainda não está, né, saindo muito, mas quando ele vai sair, ele leva a medicação e fala, mãe, pode deixar, meu celular vai despertar, e eu sei que eu preciso tomar a medicação todos os dias na hora certa. Então, eu acho que é importante, porque a partir do momento, a gente vê muitos relatos, assim, do paciente que, faz muito tempo que eu não tenho crise e tal, eu acho que eu não vou ter isso mais não, e não leva a sério, né, os hábitos, os bons hábitos, tomar o remédio todo dia, não esquecer, não deixar não deixar faltar o remédio. Então, acho que é importante, sim, saber. Por mais ansiedade ou medo que possa gerar, mas é melhor saber e se cuidar, né? Mais importante. Exatamente. E você, Éder, o conhecimento sobre a SUDEP mudou alguma rotina sua em relação aos seus cuidados que você já tem? Mudou muito. Eu diria que mudou para melhor. Eu procurei buscar, no caso, os médicos, no caso de vários de outros, como cardiologistas, e aí trazer eles para esse tipo de prevenção, e a gente conscientizar também, em informar as pessoas que estão próximas a gente, pessoas da família, a minha mãe, por exemplo, que está sempre comigo, provavelmente ela está por aí assistindo a gente. E aí, assim, essas pessoas, também pessoas da educação, eu acho muito importante transmitir sobre isso, falar sobre isso para as pessoas da área da educação, principalmente. É por isso que, no caso, a gente trabalha, no caso, com essa formalidade do nome, né, ao dizer SUDEP, justamente não eu notei que não é para mim que tenho epilepsia, mas que as outras pessoas venham nos descobrir e aprender a tomar certas atitudes quando estão junto com a gente, que a gente está em um estado de crise, né? E aí, assim foi eu e com a minha família, né? Após conhecer, ao contrário que a gente vê, eu passei a sentir um certo alívio por saber que as pessoas que haviam um estudo sobre isso, que as pessoas estavam começando a se conscientizar com isso, e no caso, eles saberem como me socorrer, né? Como dar
uma assistência a mim. E que os médicos também pudessem estar tomando as decisões, né, que no caso influenciassem nossa qualidade de vida. Perfeito. E você comentou também sobre a questão dos estudantes, né, de instituições de ensino. Então, o Éder, ele também é professor, né, do CETEC, e a Thelma também trabalha com a educação. Queria que vocês comentassem sobre se vocês acham importante falar sobre o SUDEP nas instituições de ensino. Pergunto isso porque nesses locais, muitas vezes, tem um grau de estresse muito maior, né, que pode ser um gatilho para crise, tem os prazos, né, tem as provas, as apresentações de seminário, que às vezes acaba gerando essa ansiedade. Muitas vezes a pessoa deixa de dormir para estudar, e isso pode desencadear crise. E às vezes tem essa não compreensão, né, dos professores ou do colégio, né, sobre essas particularidades relacionadas à epilepsia. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa rotina, né, escolar, seja no ensino fundamental e médio, mas também no ensino superior. Se vocês chegaram a abordar isso no trabalho de vocês, abordarem sobre a epilepsia e sobre principalmente a SUDEP. Pode começar a Thelma, depois o Éder. Na escola, né, a gente sabe que tanto o adolescente, a criança, ela passa grande parte, né, da vida ali na escola, né. O ano todo, tem, às vezes, o dia todo. Agora, por exemplo, o João Gabriel está no ensino médio, de manhã e à tarde quase todos os dias, né. Então, a escola, é muito importante que a escola conheça, né, tenha conhecimento sobre a epilepsia, como prestar os primeiros socorros, saber que o aluno tem, né, epilepsia, a turma, a sala, né, saber lidar caso aconteça uma crise na escola, porque a gente sabe que muito pouco se fala, né, da epilepsia, muito pouco. Eu mesmo que sempre trabalhei, né, com educação, nunca vi um movimento assim, né, de divulgar, de saber os primeiros socorros. Me parece que a epilepsia ficou muito tempo nas sombras, né? Aquela coisa assim, a gente sabe que ela existe, mas ninguém quer falar, né? Mas eu percebo que aqui, né, em Goiânia, em Goiás, a gente agora tem, né, grupos, né, a própria Aline, que é a nossa embaixadora, tem trabalhado muito para isso. Então, se a escola sabe, ela pode prestar esse socorro, ela pode acalmar as pessoas, os outros alunos que estão lá presenciando, vai saber o depois, né? O depois, no outro dia, quando esse aluno volta para a escola, né? Como que ele vai ser visto, como que ele vai ser recebido, porque se isso não acontecer, se a escola não souber, a família não tiver essa parceria com a escola, fica muito mais difícil. O Éder pode falar bem, né, que ele já passou pelo ensino, pela universidade, agora é professor, né, na universidade, mas eu penso que as campanhas nas escolas, né, tem que ser mais efetivo, divulgar mais. Exatamente. Éder, quer complementar? Sim, sim. Eu tenho experiência, eu queria ter essa liberdade em falar aqui, porque já que a gente está falando sobre esse assunto, né, e a gente falando sobre a educação, sobre a nossa
a nossa presença na escola, o medo, na verdade, que eu tinha, não era nem para saber sobre isso, mas o medo que eu tinha era de ir para a escola, ter uma crise e não ter quem me socorresse, né? E um dia, eu estudando já na universidade, eu comecei a informar na área de tecnologia da informação, sou formado em tecnologia da informação, e eu informei toda a minha sala, falei para todo mundo sobre isso, sobre o assunto, sobre a epilepsia, sobre primeiros socorros. E, de repente, eu comecei a perceber que eu iria ter uma crise. E eu saí da sala. E eu fui para o corredor. E nessa escola, nessa universidade, tem o curso de enfermagem. De repente, aquele tanto de pessoas da área de enfermagem, alunos da área de enfermagem, veio tentar me socorrer, né? E tentar me colocar na posição, dar os primeiros socorros, me colocar na posição certa, da forma que deveria. Mas assim, eles ficaram desesperados. E assim, eu pensei, poxa, logo de enfermagem, né? E assim, o pessoal da sala de sistema de informação, começando pela professora, ela veio e falou assim, não, calma. A gente pode deixar que a gente sabe como é que a gente vai fazer aqui. E aí, a partir daí, sabe, eu senti mais tranquilo, eu pensei, opa, peraí, já chegou, né, o pessoal que sabe, senti mais tranquilo para poder eu estar recuperando, voltei, assim, ao normal. De repente, eu percebi, tirei a conclusão que, por mais que seja da área de enfermagem, né, é uma excelente instituição, que no caso tem o curso de enfermagem, ainda não estava preparado para isso. Então, eu acho que agora a gente tem que começar pela área pela educação, né? Porque ali nós temos multiplicadores, e eu creio que os professores, pela sua habilidade, né, de metodológica para ensinar, possam ser multiplicadores e transmitir isso aos pais, aos alunos, né, à família no geral. Então, eu acho que, assim, para quem está nos assistindo aí, o primeiro local onde você vai nos ajudar para poder transmitir sobre isso, falar sobre isso, é na escola, lá no local onde você estuda, e fazer isso. Da forma que eu fiz, falar sobre isso lá na escola, né, junto com tanto os alunos e os professores. Nossa, o Éder falando passou um filme na minha cabeça, assim, porque eu sei que aconteceu muito parecida a situação com o meu irmão na faculdade, que também ele percebeu e saiu da sala, foi pro corredor, não deu tempo de avisar. E como eu moro numa cidade pequena, e a gente tem idade muito parecida, né? 2 anos só de diferença, então todo mundo, quem conhecia ele, me conhece também. E tanto essa vez da universidade, como uma vez que ele teve na época da escola, também no ensino fundamental, as 2 vezes me ligaram imediatamente, mas não para avisar, para eu ir socorrer. Então, realmente a sensação de, Jéssica, a gente não sabe o que fazer. Ninguém, nem na escola, nem na universidade, né? Então, meio de ir instruindo por telefone e ir, né, se deslocar. Na escola eu estudava, na escola, na verdade, foi me chamar na sala daí, na minha sala. Mas da universidade me ligaram para eu ir correndo para socorrer, né? Então, mesmo sendo uma instituição de ensino, também né, na instituição que eu estudava engenharia, também, né, tinha de área de saúde. Me passou um filme, assim, né? Só reforçando como é a realidade, infelizmente, né? Eu sei que estão mais distantes, todo o Paraná, então é no Brasil todo, né? Perfeito, Jéssica. E essa fala é importante, né? Essa experiência de vocês, para até mudar, né, as políticas institucionais. E a gente começa aos poucos, né? Eu sou professora também da UFG, da Universidade Federal de Goiás, e aqui, junto com a Pró-Reitoria de Graduação, a gente conseguiu colocar um protocolo institucional para
fornecer os primeiros socorros para crise epiléptica, né? Então, agora as pessoas sabem como proceder, tem sempre nas semanas de planejamento palestras explicando como se dá os primeiros socorros. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Mas só começa a mudar realmente quando tem mais o conhecimento. E como vocês mesmos já falaram, né? Muitas vezes a pessoa, quando tem epilepsia, pensa, eu só vou ter crise, né? Se eu não tenho muita crise, para que eu vou falar? Para que eu vou tomar o medicamento de forma correta? Mas é importante saber que a crise, né, ela é um fator de risco também para a morte, né, para a SUDEP. Não só para a morte súbita da SUDEP, mas também para acidentes, que foi até um tema de uma outra live que nós fizemos, né? Porque tem outros tipos de acidentes que podem, inclusive, levar à morte, né? Como pode ser atropelado, pode cair, bater a cabeça. Então, é importante ter a crise controlada, sempre ter essa responsabilidade de tomar o medicamento. Essa é a principal forma de prevenção. E falar de SUDEP, como todos disseram aqui, né? Praticamente ninguém teve essa informação dos nossos convidados hoje do médico. Mas muitas vezes, né? Às vezes o médico não tem tanto tempo para falar sobre esse assunto e acaba que ele dá prioridade para outros assuntos, né? Quando o paciente já chega com a informação, perguntando o que é SUDEP, já tem essa informação prévia, acaba sendo mais fácil deles abordarem o tema da importância, tá, gente? Essa fala só para justificar a importância dessas campanhas de conscientização. E, Jéssica, eu gostaria que você falasse um pouquinho também do Grupo AME, né, que você também faz parte, né, o Grupo AME que foi criado, né, para isso, as ações, né, tem as ações dos grupos. Queria que você comentasse um pouquinho com o pessoal. Isso, então a gente está, né, com o Grupo AME, que é os Amigos Anti-Mortalidade na Epilepsia, e também quem está nos acompanhando aqui na live pelo Instagram da ABE, pode acompanhar a gente também no Instagram da AME, que é ame.sudep, tá? No Instagram, onde a gente vai estar também lá compartilhando materiais sobre o assunto, além também de materiais informativos, né? A gente já tem lá um PDF em formato de e-book para download, com algumas orientações sobre o SUDEP, né? Sobre essa questão da aceitação, de como lidar com a informação, como prevenir. Tem também lá o link QR Code para acesso ao nosso grupo de apoio que nós fizemos no WhatsApp. Então, se você quer, né, ter essa rede, que eu também comentei já hoje, que é importante a gente ter, né? Pessoas que vivem isso, que sabem sobre isso, que querem também, né, compartilhar seus medos, suas dúvidas. A gente está ali disponível com essa intenção, né? De ser realmente um apoio para que não tenha medo de ser falado sobre o assunto, que não tenha medo de ser buscado a informação. E principalmente pensando na prevenção, né? Eu acho que é bem importante a gente reforçar aqui, Aline, que nenhuma atitude é isolada, né? Então, se for usar o exemplo do meu irmão, eu sei que a medicação estava em dia, né? Tava tomando tudo certinho, porém, como eu comentei já hoje, sabemos também que não estava com controle de estresse, não estava dormindo bem, ele estava num período desanimado com o trabalho, no outro dia tinha uma reunião muito importante, até, né, foi por ele não aparecer na reunião que a gente acabou tomando conhecimento, né, porque era uma reunião muito importante. Outro cuidado que não tomamos, ele acabou morando sozinho, não tinha porquê. Até um ano antes, eu e ele, né, nós dois juntos, e decidimos pela questão de vida adulta mesmo, assim, né, ele não estava tendo crises mais, estava, né, controlado, e aí a gente, vamos nos separar, né? E com certeza, se a gente soubesse essa informação, seria mais uma das coisas que a gente não teria feito, porque não tinha porquê naquele momento nós não querer mais morar juntos, então ele já não estaria sozinho naquela noite. Então, percebam, né, o que eu quero reforçar aqui é que nada é isolado, é um conjunto de cuidados. Você fazer o exercício físico, parece que, só exercício físico que eu não faço. Mas o exercício físico em conjunto com a alimentação, em conjunto com o sono monitorado, em conjunto com a saúde mental em dia, é um conjunto, né? Então, se vocês, né, depois tiverem interesse em baixar o arquivo que a gente preparou ali sobre a SUDEP, vai ter essas orientações, quero reforçar essa questão, porque às vezes, lendo, parece assim, mas esse aqui eu faço, esse aqui não, mas tudo bem. Não, tenta fazer tudo.
não é impossível, né? Eu acho que pelo menos a gente tentar, lembrando que a gente está falando sobre prevenção, né? Então, se você souber, sabe essa informação e sabe que tudo pode te ajudar, por que não fazer, né? Então, essa é a nossa intenção do Grupo AME. Estamos aqui para isso, né? Para dar esse suporte, para dar essa informação e para vocês também passarem adiante, né? Perfeito. Eu estou olhando aqui tem algumas perguntas, né? O José Matheus disse que é comum falar bastante de transtorno de espectro autista, né? No colégio, na universidade. E quando eles começam a se aprofundar no assunto, conhece também os casos de epilepsia, porque cursa junto. Realmente, Matheus, isso ocorre, tem feito bastante campanhas de conscientização sobre TEA. Isso tem ajudado bastante essas pessoas a serem mais aceitas lá no ambiente escolar e acadêmico, e agora a gente tem que estender isso sim para a epilepsia, né? Também, né, a Alessandra Araújo compartilhou que a filha dela também sofreu muito na escola com relação às crises. Hoje não mais, né, devido ao trabalho até da própria escola e dos amigos que ajudam. Então, mostrando mais uma vez como a conscientização, né, interfere, né, positivamente na melhor qualidade de vida. Aí o J. Matheus também falou que o médico dele indicou atividade física ao ar livre para evitar estresse e terapia psicológica. Isso realmente é uma medida que reduz o estresse, melhora a qualidade de vida, melhora crises. Deixa eu ver. A dona Maria, mãe do Éder, comentou que fez bastante trabalho de conscientização no Março Roxo com o filho. E a Francine Brazão também comentou, né, que é importante falar que o sono do dia não substitui o sono da noite. Na verdade, é porque às vezes a gente não dorme adequadamente, porque de dia tem todo o fator ambiental, né, a barulho, luminosidade, e acaba não sendo um sono tão reparador. Aí o Matheus também comentou, né, que tem grande constância de ausências diárias, colocou VNS e descobriu que tem um risco para SUDEP apenas esse ano. E realmente, né, saber sobre isso, né, Matheus, isso é importante, porque muda, né, se você quiser compartilhar também o que você mudou na sua rotina para melhorar essa prevenção. Inclusive, acho que as pessoas né, estão... Oi? Inclusive, no caso, aproveitando, você já falando aí até do João Matheus, né? João Matheus. Eu também, no caso, eu fiz da mesma forma que o João Matheus, também adotamos a terapia VNS. E antes disso, no caso, eu tinha as crises à noite, quando estava dormindo. E assim, sabe, isso era diariamente e sistematicamente, né, também. O que acontecia? Eu não tinha uma boa qualidade de sono. Eu iria dormir, eu já pensava, e se eu não amanhecer? O que vai, né, o que vai acontecer? E, assim, com essa situação é que fez eu, junto com a minha mãe, como eu disse, estar procurando, né, tratamentos, recursos que temos, e assim, o que a gente conseguiu, que a gente concluiu, né, é que o tratamento, a terapia VNS seria o mais indicado para esse tratamento. Gente, mas a qualidade é totalmente diferente. Psicologicamente, eu vou deitar mais tranquilo e meu sono é bem, bem melhor. Então, assim, eu sei que hoje não é a vez da gente falar sobre VNS, mas eu creio que tem outras lives aí que vai falar, da BF vai falar sobre isso. Então, assim, fiquem ligados e, assim, a questão de qualidade de vida, né, isso é o que, de forma, a qualidade de vida, proporcionar qualidade de vida é também uma
no caso das pretensões, no caso através da instituição AME e também, né, da SUDEP, no caso, essa conscientização. Essa é a nossa meta da conscientização, né? Perfeito, Éder. Até outras pessoas, né, a Francine também comentou essa questão da insônia, ansiedade, né, que realmente é gatilho para a crise. A doutora Cíntia Bello, né, falou, também fez um comentário, me passou um filme também, exatamente o que aconteceu com o Gui, né, então é importante falar, né, sobre o assunto. E a Nathalie Simont, ela mandou uma pergunta aqui. Ela falou assim que a descoberta da epilepsia foi em razão de crises convulsivas não controladas durante a noite, no qual ela foi parar na UTI. Se meu marido não estivesse junto, seria risco de SUDEP? Nathalie, depende, né? Porque é um risco a mais, né? Quais são as teorias, né, em relação à SUDEP? Às vezes, por que ela ocorre mais à noite? Primeiro, porque não tem um socorro, né, para dar o primeiro socorro, os primeiros socorros na crise, que é proteger a cabeça. Às vezes, à noite, né, você tem muito travesseiro, muito cobertor. Então, se você tem uma crise e depois da crise tem aquele estado mais de sonolência, e de repente esse cobertor, esse travesseiro pode, por exemplo, obstruir a via aérea, né, nariz e boca, e dificultar para respirar. Então, quando tem alguém para ajudar, para virar de lado, para proteger a cabeça, e até mesmo o estímulo, né, para a pessoa, né, conversando com ela para ela ir retornando, isso também são medidas que previnem a SUDEP, principalmente quando a crise é muito à noite. E outra coisa, se a pessoa tem uma crise que evolui para um estado de crises contínuas, também tendo alguém, acaba dando essa assistência, né, chamando o SAMU, tendo esse primeiro socorro de forma adequada. Né? Então, eles não sabem o que causa, eles acreditam que durante a crise pode acontecer alguma supressão, né, das áreas do nosso cérebro que controlam a respiração e o batimento cardíaco. Principalmente nessa fase pós-crise, né? Principalmente imediatamente após a crise. E aí, tendo esses primeiros socorros de forma adequada, isso reduz a mortalidade, tá? Mas não existe, né? Como até a Jéssica também comentou aqui, não existe o risco zero, né? Risco zero a gente não tem para nada. Para nada na vida a gente tem um risco zero. Mas, quando a gente reduz os fatores de risco para qualquer doença, para qualquer acometimento, isso reduz sim a mortalidade. Isso vale para risco para doença cardiovascular, para doença pulmonar, inclusive para epilepsia. Tá? Então, essa é a mensagem principal. Tá? Deixa eu ver. A Jaqueline, né, que também é nossa embaixadora, a Jaque. Minha filha perdeu um amigo de morte por SUDEP. Ele tomava remédios e ainda assim ia para baladas, bebia álcool. A SUDEP, ela ocorre tanto em homens quanto mulheres, ela pode ocorrer em qualquer fase da vida, mas ela é muito mais prevalente no meio, né, no adulto jovem, de 20 a 40 anos. Mas uma das causas, né, que os cientistas dizem em relação a essa prevalência maior nessa meia-idade, é talvez até pelo estilo de vida, né, porque muitas vezes a pessoa deixa de tomar o medicamento adequado ou começa a ter rotina de emprego, onde aumenta muito o estresse, né, que isso pode ser gatilho para a crise, e a crise é o principal fator de risco para a SUDEP. Então tem que ter muita consciência em relação a isso, né. José Matheus também, né, disse que o VNS melhorou bastante a qualidade de vida dele. A Jaque disse que realmente foi na faixa dos 22 anos, né. Então, é importante saber que existe o risco, é um risco baixo, gente, mas tendo medidas simples, né, que é gerenciar estresse, se tiver crise à noite, dormir acompanhado ou ter algum dispositivo,
que avise alguém para prestar os primeiros socorros, dormir bem, tá? Gerenciar o estresse e principalmente tomar o remédio da forma como prescrito pelo médico, tá? Evitar bebida alcoólica, o uso de drogas, porque isso são gatilhos para crise, tá? Então são informações simples, mas que salvam vidas, né? E como a Jéssica, Éder e Thelma disseram, né? É importante ter essa informação. E lá no grupo AMI tem esse material, que é um material muito bem feito, sobre como lidar, né, com essa informação sobre a SUDEP. Então, recomendo a vocês que busquem um pouquinho mais dessas informações e que entendam que nossas lives e postagens sobre SUDEP não é para assustar, é para empoderá-los, tá? Para deixar com que vocês tenham mais informação para perguntar para o médico de vocês. E a Jéssica, né, que eu acho que tem uma propriedade muito grande para falar isso, né, Jéssica? Saber sobre SUDEP, né? Em várias falas suas, você disse que se soubesse, tivesse algum conhecimento, poderia ter feito algo diferente. A gente nunca sabe, né? Como eu disse, o risco zero não existe. Mas não saber sempre deixa essa pulga atrás da orelha, né? É o sentimento de impotência mesmo, assim, né? Como se algo a mais poderia ainda ter sido feito e a gente não sabia, né? Então, é por isso que eu falo, assim, não da minha família, porque é unânime, né? Todos nós, quando ficamos sabendo, assim, nossa, a gente queria saber isso antes, né? E acredito que ele também queria saber isso antes, né? Eu queria também indicar, Aline, não sei se vocês conhecem, ela é uma médica, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é autora daquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro muito bom, que eu vou deixar aqui de indicação para todo mundo, né, que estiver assistindo, porque é um livro que fala sobre a morte, mas como eu falei também já hoje, assim, não é sobre a morte, sobre a gente ficar pensando na morte, é sobre, na verdade, como viver, né? Então, ela traz muito essa reflexão de como essa é uma das únicas certezas que a gente tem na vida, e não porque a gente está falando aqui de epilepsia, porque estamos falando de SUDEP, a gente está falando do ser humano, que todos nós sabemos que corremos esse risco. Então, a partir do momento que a gente sabe que existe, mesmo que mínimo, o que a gente faz com essa informação, né? A gente ignora, finge que não existe, ou a gente usa ao nosso favor, né? No sentido de aceitação, de saber que vida você quer levar, que valor, né? Se é uma vida valiosa, se é uma vida que está de acordo com aquilo que você busca. Então, é uma leitura que eu acho que pode também acalmar um pouquinho o coração aí de quem está assistindo. Exato, A minha ótima mãe comentou recomendação. ali, ó, confirmando, né, a doutora Cintia Bela, minha mãe, comentou ali, né, que com certeza queríamos saber antes, e tenho certeza que o Gui também, né, então eu sei que era uma informação que era importante. Exatamente. A Luzia, vou ler as últimas perguntas, tá, pessoal? A gente está chegando no fim da live, passou muito rápido, né? Muito. Um bate-papo, acho que muito esclarecedor. Perguntando se quem tem paralisia cerebral e epilepsia tem mais risco de SUDEP. O risco está relacionado, às vezes, quando tem a paralisia cerebral, às vezes a crise ela é um pouquinho mais difícil de controlar. E aí isso pode aumentar risco, mas pelo não controle das crises, tá? Jarli Santos, primeira vez que ouço falar em SUDEP. Irei estudar mais sobre, porque meu filho tem epilepsia de difícil controle. Sim, Jarli, é muito importante, né? Você viu aqui relatos de pessoas que têm lugar de fala, né? Convivem com a epilepsia e sigam o conselho delas, né? Eu acho que é importante, sim, saber essa informação. A Cíntia a Jéssica já leu a pergunta da Cíntia. A Denise Souza, parabéns a todos vocês, pois aqui nessa live aprendi, conheci um pouco sobre epilepsia e SUDEP, que bom, ficamos felizes, né, que esse é o intuito. Tá? Eu acho que quando a gente faz só a postagem é difícil, né, as pessoas se assustam mais porque não tem a entonação, não tem o bate-papo e às vezes pode gerar ansiedade. Quando a gente faz a live, o vídeo, vocês conseguem entender que o intuito é empoderá-los, que o risco é baixo, né? É importante ressaltar isso, é muito baixo, mas ele existe e pode ser reduzido cada vez mais, né? E
caminhando agora para o final, né, gostaria de agradecer a todos e todas por terem assistido essa live, por terem feito perguntas, participado. Continuem atentos às redes do AME, da ABE, lá vocês podem fazer perguntas também nas postagens, a gente sempre busca respondê-las, tá? E eu gostaria de passar para vocês, né, para os nossos convidados, para fazerem as considerações finais. Éder quer começar? Éder, Thelma e Jéssica, podemos fazer nessa sequência? Começo por aqui, né? Mas eu acho que hoje eu olho a minha vida, pessoal, como a vida de um vencedor. Primeiramente, eu quero agradecer a todos e todas que, no caso, participaram aqui com a gente, deixaram sua mensagem. Mas, assim, acima de tudo, acima dessa, no caso, quando se fala SUDEP, a SUDEP, mas acima disso, nós temos a nossa qualidade de vida, o nosso humor que está aqui com a gente todos os dias. Eu para falar para vocês que a minha qualidade de vida até hoje foi por causa do otimismo, do bom humor, sabe? Sempre eu gosto de estar assim para cima, estar com as pessoas e ao meu redor, sem deixar de falar sobre epilepsia e sem ter esse trauma ou preconceito de dizer assim, gente, eu tenho epilepsia. Mas, olha, eu recomendo a todos vocês, mesmo vocês que não têm epilepsia, ou que têm alguém da família, ou que têm epilepsia, gente, a nossa qualidade de vida está bem pertinho da gente. É só a gente ser otimista e a gente ter um bom humor ao ver de uma forma de ver as dificuldades com um outro ponto de vista, né, e ser um vencedor. Eu agradeço a todos vocês novamente e espero estar com vocês aqui em outras oportunidades. Obrigada, Thelma. Eu também quero agradecer a participação de todos, agradecer a professora Aline, que tão gentilmente, né, me convidou para estar aqui participando e relatando um pouco, né, da minha experiência com meu filho, com meu bem mais precioso, né, que é meu filho. Então, assim, ter essa oportunidade de falar e de ouvir, né, relatos de outras pessoas que convivem ou têm a epilepsia, é isso que dá força e ajuda muito. Eu falo que depois que eu passei a participar dos grupos e ler e conhecer mais